Quero apresentar para você, então, 10 causas que provocam a evasão de membros novos ou membros mais maduros, ou com mais experiência, ou com mais tempo dentro da Igreja Adventista, do sétimo dia. Primeira causa, pessoas que se batizam. Primeira causa, pessoas que se batizam sem instrução bíblica suficiente. Muitos pastores preocupados com os alvos estabelecidos pelos escritórios da missão e dos departamentos das associações, ficam tão preocupados com seus alvos que batizam pessoas sem preparo. Isso faz com que essas pessoas elas não tenham raiz suficiente para ficar e elas vão embora. Só se batizam, têm o acesso no livro, na estatística, mas sai pela porta do fundo. Segundo ponto, isso pode acontecer com um membro mais novo ou com um membro que tem mais experiência ou mais tempo, a gente vai chamar de membro maduro. Muitas vezes, dentro da Igreja Adventista, coisa que não era para acontecer, segunda causa, a exclusão social dentro da igreja. Então, vamos supor, um rico, se bem que todos devem se esforçar para conviver numa comunidade, mas um rico, provavelmente, ele terá dificuldades de frequentar uma igreja pobre. Ele poderá frequentar, ele deve se esforçar por frequentar. Então, já há uma exclusão social por classe social aí. Ele percebe que aquela igreja mais pobre tem pessoas de uma cultura diferente, tá? Assim como pode ser que tenha pessoas de um nível intelectual maior dentro de uma igreja simples e este membro vai encontrar dificuldade, tá? Então, isso é um tipo de exclusão social. Agora, existe um outro tipo de exclusão social que acontece dentro da igreja, que é a exclusão por meio de formação de grupos, a famosa panela. Ou seja, o membro novo ou membro mais velho pode ser excluído de um determinado grupo, que existem afinidades entre aquelas pessoas e muitas vezes estas afinidades, elas dominam mais e fazem com que este grupo pense que nós não estejamos numa igreja, mas sim num grupo, num clube, num clubinho. A igreja deve ser igreja para todos, tá? Então, existem vários tipos de exclusão que podem acontecer, tá? Então, basicamente, o mais grave seria a formação de panelas, de grupos, pessoas que têm certa afinidade, ou para assegurar poder e tráfico de influência dentro da igreja, coisa que não deveria de haver na igreja, mas acontece. O que é tráfico de influência? Interesses que são similares e muitas vezes não são de maior importância para a igreja do lado espiritual. São interesses do ponto de vista pessoal. E eu uso a igreja para fazer com que os meus interesses pessoais, eles vigorem, eles tenham mais força, me ajunto com quem tem afinidade. É claro que o ser humano é político, tá? Não devemos nos esquecer disso. O ser humano é político, então ele faz ajuntamentos, faz acordos, e a gente chama isso de formação de grupos, e eu estou usando aqui de forma um pouco vulgar, mas é a verdade, formação de panelas. Grupos de interesses, que muitas vezes não são os interesses prioritários ligados à igreja. O que pode também provocar uma exclusão do membro? Desentendimentos. Pessoas que têm desentendimentos relacionados de diversas formas. Olhou torto. Falou isso, falou aquilo. Tá? E muitas vezes na igreja a gente acha que a gente pode falar o que quer. Na igreja você não pode falar o que quer, você tem que respeitar o próximo. Tá? Tem muitas pessoas que não respeitam, não têm educação e não respeitam o próximo. Estão ali disfarçados de religião, mas trazem os seus problemas comportamentais. E elas podem provocar desentendimentos. Ou mesmo você participar de um desentendimento ou de algum tipo de ofensa que fica difícil assimilar isso. Se bem que a Bíblia recomenda que nós perdoemos os nossos irmãos. Mas também não devemos nos esquecer, onde há ajuntamento de pessoas,
ajuntamento de diversos tipos de pessoas. Pessoas que podem ter desvios comportamentais, pessoas sadias, pessoas normais, mas nós podemos encontrar todo tipo de pessoas. E quando nós estamos num lugar com todos os tipos de pessoas, nós podemos encontrar dificuldades de relacionamento, tá? Então, desentendimentos relacionais, segunda causa. Terceira causa, e eu acho esta mais maléfica. Desculpe, ainda não é uma terceira causa, tá? É um subitem da segunda causa. O falar mal, língua solta. Língua solta. Quem tem língua solta? Quem fala mal dos outros. E o gozado, e o interessante, que aquele que tem língua solta, geralmente ele tem língua solta quando está nas costas de você. Quando você não está na frente desta pessoa. Ela tem muita coragem para falar mal, mas quando está na frente, faz um comportamento hipócrita. Dá tapas nas suas costas, como se fosse seu amigo, cumprimenta você. Esta tem sido uma causa, uma subcausa da segunda causa, e que mais faz mal dentro da igreja adventista. Pessoas que falam mal das outras, e depois na frente do membro, que foi tema da língua daquela pessoa, aí aquela pessoa te cumprimenta, e você sabe que ela falou mal de você. Até porque também, irmãos, muitas vezes, o comportamento corporal da pessoa, quando ela fala mal de você, ela demonstra que ela fala mal de você. Ela não olha para você, ela não olha nos seus olhos, ela foge de você. Tá? A pessoa que fala mal de uma outra pessoa, ela geralmente ela não tem coragem de olhar. E quando tem, eu diria que é uma posição, que é um comportamento hipócrita. Estes tipos de coisas compõem a segunda causa das pessoas saírem da igreja. Terceira causa que tira membro da igreja. Uma igreja preocupada em agradar só uma faixa etária de pessoas. Exemplo, vou dar um exemplo. Igrejas que só pensam em jovens. Só pensam nos jovens. Não pensa nas crianças, nos adolescentes, nos anteriores. Não pensa nos adultos e não pensa nos idosos. Não pensa nos casados, não pensa nos solteiros, só pensa nos jovens. Claro que você pode ter um solteiro mais maduro. Pode ter jovens solteiros também, mas aí está na faixa etária dos jovens. Uma igreja que só se preocupa com atividade e projeto jovem. Esquece das outras faixas etárias da igreja. A igreja é para todos, para todas as idades. Antigamente tinha um lema que jovem era até 100 anos, mas hoje você não vê. Muitas vezes os projetos, quando você diz que é um projeto jovem, um evento jovem, e até um pastor jovem, não é? Ou até um pastor preocupado com a ala jovem, há uma certa preocupação com uma faixa etária. Uma faixa etária. Isso é perigoso. Tem sido a causa de pessoas saírem da igreja. Quarta causa. Uma igreja que no seu púlpito prega uma coisa e vive outra. Fala de amor, fala de Bíblia, fala de espírito de profecia, fala de reforma alimentar, fala de um monte de coisa que deve se vestir assim, assado, não ir em um lugar assim, mas na prática faz outra coisa. As pessoas que são novas ou algumas pessoas que têm mais tempo de igreja, veem aquilo e acham isso uma hipocrisia espiritual, um fingimento. E isso faz com que as pessoas se desanimem e saiam da igreja. Quinta causa, sermões lá do púlpito, sem profundidade bíblica. Hoje a gente tem visto muito isso. Pregadores despreparados e que não pregam nada da Bíblia. Ou pregadores que são supostamente preparados, mas que pregam as suas palavras, esquecem da Bíblia, esquecem do Espírito de Profecia, esquecem. Uma vez conversando com uma irmã de mais experiência aqui na minha igreja, ou na minha cidade, ela disse que quando a igreja começou aqui na minha cidade, já de antigamente, existiam membros que resistiam ao Espírito de Profecia. Gente, há 40 anos atrás, tinha já membros que resistiam. E eu
como sou nascido na igreja, eu vejo essa resistência. Ela não é totalmente declarada, mas hoje muito mais. Hoje já é quase que declarada. Sermões sem profundidade, a quinta causa. Sexta causa. Membros, líderes, pastores que se preocupam mais com redes sociais, mais com WhatsApp, com Facebook, com YouTube, e esquecem da vivência presencial e da relação pessoal. É verdade que nós estamos passando por uma transformação de comportamento social ou das pessoas em geral na sociedade. É um comportamento social diferente. Nós temos uma transformação da sociedade em que se distancia do presencial e se relaciona de forma virtual através das redes sociais. Isso é verdade. Mas nós temos que continuar até onde pudermos, de fato, valorizar a relação presencial, os cultos, os eventos. É claro que nós deveremos pregar por todos os meios e ferramentas, mas a gente vê uma igreja cada vez mais preocupada com a virtualidade, com a divulgação em rede social. Sétima causa que leva pessoas para fora da igreja, que faz com que pessoas saiam da igreja, naquela porcentagem altíssima, naquele relatório da Associação Geral que eu apontei para vocês. Gente, pastores com pouca oração e estudo da Bíblia. O pastor é a locomotiva da igreja. Se ele não puxar a igreja para momentos de oração, para preocupação com os valores bíblicos puros, e se eles se apegarem a projetos e mais projetos, e muita projeção em marketing digital, propagação midiática, ele não vai ter sucesso. Ser um pastor é se preocupar com a vida espiritual de suas igrejas, ou de sua igreja, ou de suas ovelhas. Essa é a definição de pastor. Oitava causa, também na linha dos pastores. Pastores que abrem mão de visitação aos membros. E passa essa função para quem? Para os seus líderes, para os seus anciãos, para os seus líderes fazerem esta atividade que é, em primeira instância, de responsabilidade do pastor. Eu tenho visto, nos últimos anos, que esta obrigação tem sido repassada para os líderes. É bem verdade que um corpo de ancianato precisa fazer isso. Mas esta é a obrigatoriedade do pastor. Os anciãos e os líderes podem auxiliar o pastor nessa questão, mas em primeiro plano, o pastor local precisa estar vinculado, responsabilizado, cônscio da importância da visitação aos seus membros. Nona causa, quando numa determinada disciplina para um membro se usa uma punição e para outro outra punição. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas em disciplinas dadas e não dadas. O membro materializa nesta postura de 2 pesos e 2 medidas, o membro que não está firme, que há uma proteção, ou há 2 pesos e 2 medidas diferentes. Para um existe um tratamento e para outro tratamento. Existem aqueles que são punidos por disciplinas e aqueles que são protegidos. Isso a gente tem visto. Isto faz com que as pessoas desacreditem da pureza e da idoneidade da igreja, do seu pastor, dos líderes, desacreditem da comissão e da própria igreja e da própria ideia que passa por perto de uma igreja. Aí, quando uma igreja tem formação de grupos,
Estes grupos mais fortes tendem a ser protegidos quando erram ou estão errados. O presidente da comissão da igreja é o pastor. Se há uma responsabilidade muito grande quando há 2 pesos e 2 medidas sobre a igreja, a maior responsabilidade recai sobre o pastor, porque o pastor da igreja é o local, é o presidente, por norma, do manual da igreja adventista. E continua sendo no manual da igreja da versão 2022. O pastor é o presidente, portanto, ele é a locomotiva. Se existe a necessidade de se aplicar uma disciplina, ele precisa fazer isso. Ele não pode proteger grupos de pessoas que o apoiam. Há muitos membros que têm mais poder e influência em determinadas cidades. Isso acontece muito em cidades do interior, em cidades também grandes. Há grupos de famílias e de pessoas que se juntam para se fortalecer e formar as panelas e para influenciar o pastor a ficar com elas. Consequentemente, o pastor não tem coragem para aplicar disciplinas que são necessárias serem aplicadas. Há pecados encobertos, erros encobertos, claros, notórios e públicos. E o pastor, como presidente, faz corpo mole porque não quer se comprometer com estes grupos fortes. Esta é a 9ª causa e faz com que as pessoas saiam da igreja e desacreditem da igreja. 10ª causa, que faz com que uma igreja se enfraqueça e o membro se enfraqueça e, mediante as provas, as pessoas podem pensar em sair da igreja. A falta de reuniões de oração, vigílias de oração, momentos de jejum, reuniões de testemunhos do poder de Deus. A gente ouve muito hoje projetos e mais projetos. Muito bom, projetos, planejamentos. Mas aquelas reuniões básicas para a nutrição da igreja, você não vê. Você tem dificuldade para se ter mensagens consistentes do púlpito. Então você percebe qual é a tendência? Não somente destes membros saírem, mas da igreja em si enfraquecer. E nas igrejas dos interiores dos campos, eu tenho percebido que muitas delas, têm sido igrejas fracas. As igrejas não crescem, continuam sempre os mesmos membros. Pensemos sobre esta situação da igreja. Individualmente precisamos fazer o que pudermos, você como membro, para não cooperar em participar destas 10 causas que tiram membros da igreja pelas portas do fundo. Deus te abençoe.